Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vestes de espinhos que as criaturas puseram sobre a humanidade de Jesus. Continuam meus dias amargos. Temo que Jesus algum dia não venha, nem sequer por um instante, e em minha dor vou repetindo: Jesus, não me faça isso, que não quer falar, está bem. Não quer me fazer sofrer, resigno. Não quer me fazer dom de teus carismas, fiat. Mas que não deva vir, isto não. Você sabe que me custaria a vida, e a mesma natureza sentir até a noite se dissolveria. Enquanto dizia isto, o bendito Jesus, aumentando as minhas amarguras, fez-se ver-me dizendo: tens de saber que se não venho um pouco para desabafar contigo, o mundo estaria prestes a receber o último golpe de destruição de todos os tipos de flagelos. Muito forte, né? Se não tiver alma para consolar Jesus, isso se derramar totalmente sobre as criaturas, não sobra nada. Não sobra nada. Nada, nada, nada. Ninguém vai contar a história. De tão sério que é, né? Entende? Porque nem, por mais que é difícil os castigos, não é nada a comparação do que seria tudo, né? Se não fosse almas vítimas, né? Se não fosse sacrifício de muitos, né? Nossa Senhora, então, imagina o que que é se não tivesse a Luísa ali para Jesus estar, para ela estar consolando ele, estar recebendo nela o sofrimento, sofrendo a privação. O que seria das criaturas, viu? Agora ele fala aqui. O mundo estaria prestes a receber o último golpe, tá vendo? Então, assim, muita coisa é abreviada, muita coisa é dada para as criaturas, mas assim, é abrasada, né? Justamente por ter aquela pessoa ali que está se colocando como vítima, né? Está sendo vítima ali, sofrendo nela os golpes, né? Para não cair tudo sobre as criaturas. Então, é muito sério essa realidade, né? Do tanto que o ser humano, tanto que a humanidade está merecendo os castigos, né? Ainda mais hoje, nesses tempos que a gente está vendo aqui, como que tá. Então ela ficou aterrorizada e petrificada pela dor. Portanto, eu continuava a rezar e dizia: meu Jesus, cada momento da tua privação te pede que nas almas seja criada uma nova vida de ti. E esta graça me deves dá-la. Só com este pacto aceito a tua privação. Uau, né? Que lindo, né? Não é uma coisa de nada que me privo, mas de ti, bem imenso, infinito, eterno. O preço é imenso, por isso façamos o pacto. É muito lindo, gente. É muito amor, né? Pelas almas. Aproveitar daquela realidade da privação para pedir aquilo que o próprio Jesus deseja. O que ele mais pede é almas e amor, não é o que ele fala? Então, não é a vida de Jesus, não era essa? Aproveitar cada situação da vida dele para buscar mais almas. Então, a nossa vida também é para viver pelos outros, pelas almas, ser outros Cristos. Só outro Cristo preocupa com as almas. Só outro Cristo dá a vida. Só outro Cristo usa das circunstâncias difíceis para, naquele momento daquela circunstância difícil, ofertar em prol do universal, né? Em prol da salvação. E não pedir coisas assim humanas, né? Mas pedir almas, ou seja, pedir salvação, pedir cura para as almas, pedir libertação do que é mal, né? Então, assim, a nossa vida também é para doar pelas almas, para que elas conheçam a vontade de Deus, para que elas se voltem para Deus. Então, tudo que se passa conosco também serve para formar vida para os outros. Cada ato feito na divina vontade é nova vida gerada, né? Então, é muito importante a nossa vida também é para viver como Jesus, como Maria, como Luísa, pelas almas, né? Pela salvação das almas, em prol de que as pessoas conheçam a vontade de Deus, em prol de levar luz para a vida das pessoas, né? Então também a nossa vida é para doar, é para formar outras almas, né? É para formar outras almas. Então é muito, a nossa vida é essa também. Então nós também podemos ofertar nossa privação também.
sabe? Se a gente, as frieza é uma privação. Às vezes não sente assim, parece que não ama Jesus, né? Parece estar privado igual no trecho de ontem, né? Parece estar privado também de vê-lo, de sentir o amor dele, de uma forma assim poderosa, né? Como ele que ele esconde de nós, né? Porque senão a gente não aguentaria. E ele precisa também se esconder, e ele é como se ele também fizesse essa privação, desse a ele mesmo, sabe? E ele usa alguma forma que não deixa de não deixa de nos mostrar o seu amor, mas meio que tem que ser assim, equilibrado, né? Temperado, não pode ser uma coisa tão forte, né? Entendeu? Para a gente não ficar desconcentrado também nos atos, na divina vontade. Então, assim, tudo que nós passamos, podemos ofertar, é tudo para em prol do universal, em prol de que as almas sejam alcançadas, né? Então, fazemos para Deus, né? Para consolar Ele. Fazendo isso por Ele, Ele faz pelas almas, entendeu? Como a Luísa é para Jesus, então, ela sendo para Jesus, ela é por todos também, entende? Porque é Jesus que vai nas almas e faz essa operação. Mas assim, ela é para ele, ela é disponível para ele, ela é para ouvir ele, é para ouvir os interesses dele, é para desafogar aí das mágoas dele, né? Das mágoas dele, das criaturas, que as criaturas mandam para ele. Então a gente também é para Jesus, e sendo para ele, nós somos para todos também, porque nele está todas as vidas, entendeu? Então, não é coisa de nada que me privo, mas de ti, bem imenso, infinito e eterno. O preço é imenso, por isso façamos o pacto. E Jesus pôs o seu braço no meu pescoço como aceitando. E olhando para ele, e é Jesus que põe essas intenções nela, tá? É ele que põe esses pensamentos nela, de fazer esse tipo de oração. Então, e olhando para ele, mas ai de mim, que visão tão dolorosa, estava circundado de espinhos, não só a cabeça, mas toda a sua santíssima humanidade. Tanto que abraçando-o, me picavam. Mas a qualquer custo eu queria entrar em Jesus, e ele, todo bondade, rasgou essa vestidura de espinhos na parte do coração e me pôs dentro. Que incrível! E eu vim a divindade de Jesus, e se bem que fosse uma só coisa com sua humanidade, ainda que a humanidade ficasse dilacerada, a divindade permanecia intangível. Isso é incrível. Isso mostra que nada pode ferir o regime de Deus. Ah, mas o que o ser humano está fazendo está atrapalhando a divindade, está atrapalhando os planos de Deus, está impedindo, né, que Deus ele governe, né, sobre tudo isso, né? Deus está ficando tipo assim, é, os planos de Deus estão sendo todos atrapalhados, foi por causa do ser humano. Não pense que ele está por baixo disso, né? Ele está por cima disso. A vontade de Deus, ninguém pode interferir lá no ato único de Deus, ninguém pode interferir no plano de Deus, ninguém pode impedir Deus. Quando Jesus estava na terra e os homens levaram ele para ser crucificado, eles conseguiram ferir a humanidade de Jesus e parecia que estava tipo destruindo ele, né? Parecia que como ele deixou a humanidade dele toda destruída, parecia que estava atrapalhando os planos dele, mas não estava, ao contrário, porque acima de tudo que os homens não sabiam, aquilo ali já fazia parte do plano, e acima de tudo aquilo ali, por meio das chagas e do sofrimento de Jesus, o que ele estava fazendo, a divindade é muito grande. Então, assim, tudo que acontece, por mais que o ser humano tenha essa realidade de fazer uma escolha, de fazer a sua vontade, mas existe um regime da vontade de Deus que ninguém pode escapar, e que Deus, ele fala assim que a luz dele concorre com os atos humanos. Então ninguém pode escapar desse regime divino. Então se o ser humano escolhe fazer algo com a sua própria vontade, mas lá no regime de Deus já está também a realidade do castigo, né? Do ser humano. E é justamente o operar da divina vontade. É justamente para que através desse castigo Deus possa iluminar o ser humano de novo para ele voltar para o arrependimento. Então, assim, não tem uma coisa assim que você fala assim, onde não está Deus, uma realidade em que você, de pecado, que você não consiga ver uma ação divina. Você pode ver que, humanamente falando, nós estamos cuspindo em Jesus, estão fazendo sacrilégios, estão fazendo isso, assim, é verdade. E nós vamos sentir a dor da humanidade de Jesus em nós. Só que aí a gente não fica só na dor da humanidade de Jesus, não.
Você não fica só olhando assim o sacrilégio lá na missa, a realidade em que você está vendo alguém blasfemando contra o nome de Jesus. Aí você vai em Deus e entendeu que a partir daquilo que Deus está, da sua divindade, operando. Ah, é um castigo que veio para essa pessoa, é uma coisa de apontamento, tem essa realidade da liberdade da criatura. Então, na divindade, Deus vai te mostrar um monte de coisa que ele está fazendo, que está acima daquilo, e que o ser humano não pode atrapalhar, entendeu? Então, assim, você vê a humanidade dele ferida, você sofre a dor humana de Jesus, mas você também é divino. Então, você também opera na divindade com ele, vendo que na divindade os atos que você está fazendo. Igual, por exemplo, você pode sofrer algo na sua humanidade também. A sua humanidade pode sofrer espinhos, que são humilhações, que você possa sofrer, dores, sofrimentos, qualquer realidade que possa vir sobre você de dificuldade, perseguição. E a sua humanidade pode sentir o rasgo daquilo. Mas quando você vai para Deus, quando você entende em Deus o para quê daquilo, o que a divindade está fazendo, entendeu? E você dá o seu fiat, você se une a Deus no propósito dele, aqueles atos que você está fazendo de passar aquilo, a sua humanidade pode estar sendo cancelada, a sua humanidade pode estar sendo também impedida de algum ato, parece assim que você está sendo tirada fora de alguma coisa, mas o que está sendo feito de atos de reparação está acima daquilo, então você pode ser privado de uma realidade. Por exemplo, você está numa pastoral fazendo bem, mas você é retirado porque as pessoas não aceitam aquele bem. E então, na sua humanidade, você passou por uma humilhação, você foi retirado. Mas quando você entende o que está acontecendo na divindade, que você se retirou para não se impor, que tem toda uma realidade de reparação feita ali, toda a luz que vem disso é muito maior. Então, não atrapalha o plano de Deus maior de reparação universal que está sendo feita no seu ato, se só porque você ter sido privada de algo na terra. Igual a humanidade de Jesus, parecia que estava limitado na sua humanidade, mas o que ele estava fazendo na sua divindade é muito grande, entendeu? E a Luísa foi levada para essa divindade, para operar nessa divindade, para ver o plano de Deus, para ver o que está além dos espinhos, o que está dentro, o que está no ad intra, né? O que está dentro dele, o que está na intenção dele, o que está dentro. Por isso que ela tem que aceitar os castigos, porque existe uma realidade ali da divindade muito grande, por meio de permitir os castigos para as criaturas. Existe uma realidade além dos espinhos, e ela está ali aceitando isso, dizendo fit e operando junto com essa divindade, aí sim vai também levar luz para as pessoas, vai ser também canal de ajuda para as almas, entendeu? Então, assim, é muito grande isso, sabe? A gente não reza assim, Senhor, tira da terra a fome, tira da terra os castigos, então, vou tirar esses espinhos, então. Não, a gente reza percebendo o que Deus está fazendo, o que está além desses espinhos, o que que é, como se tira esses espinhos de divindade, vamos dizer assim, como que é isso na divindade? O que que esses espinhos significam? Igual que está falando assim, né? A luz sai pelas chagas dos castigos, os espinhos são os pecados. Então, os espinhos que estavam penetrando na humanidade de Jesus é os pecados das criaturas. E tinha pecado de pensamento, de tudo qualquer tipo. Então, a humanidade de Jesus estava toda cheia de espinho, não tinha um ponto que não estava ferido. Porque os homens, em todos os seus sentidos, estavam pecando. No seu falar, no seu andar, no seu se mover, em todas as áreas. Então, o corpo de Jesus representa toda essa realidade dos pecados das criaturas. Então, os espinhos são os pecados e a resistência do humano é, que está fechado para Deus, para a palavra de Deus, né? Então, os castigos era a forma de abrir essas chagas de Jesus. Era a forma de abrir essas chagas de Jesus. Então, assim, e o que que são os castigos? As consequências do pecado dos homens. Então, é colher aquilo que planta, né? É o resultado dos próprios pecados, né? Então, o que estava acontecendo? Através dos castigos, te saía luz. Através das chagas causadas dos castigos, saía luz para as pessoas se converter, né? Para as pessoas assim se arrepender do pecado, para elas receber o perdão, para elas terem ali um momento de um insight, um momento de arrependimento, lembrar algo que alguém falou para elas, o desapontamento daquele castigo, daquela dor, para elas perceber que não vale a pena aquilo que elas estão fazendo, que é uma ilusão essas coisas da terra, do mundo,
Então, assim, é muito importante, entendeu? Então, a gente opera vendo o que Deus está fazendo e a gente diz Fiat, a gente está com Ele nesse plano. A gente não pede, Senhor, tire os castigos da terra, porque senão a gente está pedindo para Deus não derramar luz sobre as pessoas, não levar conversão, né? Então, a gente entende o que está fazendo a divindade. Quando a gente vê pelo que está fazendo a divindade, você não vê, tipo assim, Deus assim, tipo de uma amarrada de um jeito que não possa fazer nada, de um jeito assim que, como se o ser humano é que estivesse dominando e que o ser humano é que estivesse no regime de tudo, como se a divindade escapuliu, os planos de Deus não tá podendo ser realizado de forma nenhuma. Não, né? Você vê que tudo isso já tem uma realidade por cima ali, né? Então, é importante isso. É, então Jesus concordou com o pacto, né? E falou: minha filha, vistes que roupa tão dolorosa me fizesse criatura, né? E como esses espinhos estão encarnados na minha humanidade? Estes espinhos fecharam a porta à divindade, ao ter circundado toda a minha humanidade. Então fechou a porta para as pessoas receber luz, porque elas estão resistentes à luz de Deus, né? À vontade de Deus. Então, aí que a gente opera. Então, só saía a minha divindade em benefício das criaturas. Agora é necessário que tire parte desses espinhos e os despeje sobre as criaturas. Então, é como se você tirasse o espinho, no vaso o sangue. Então, é como se vazasse a luz sobre elas, né? Para elas entender. Então, é muito interessante isso aqui, né? Jesus faz ela ter essa visão para a gente entender como que é a nossa vida na divina vontade também. Para a gente entender o que os castigos estão fazendo. Aí ele aparece com essa visão, essa realidade, para mostrar, para a gente entender a seriedade que é o pecado, a seriedade do que, é o que ele causa, o mal que ele é, né? E a importância que é as almas ali, que estão ali junto com Jesus, é, nesse trabalho, né? Então, olha lá, e correndo por meio dos espinhos a luz de minha divindade. Então, abrindo, tirando os espinhos, vai a luz. Entendeu? Então, sim, se essas pessoas não forem, não receberem castigo, elas ficam sem ser iluminadas. Assim, se elas não receberem correção, elas ficam sem luz, gente. A luz vem da correção. É muito importante. Né? E quem ama corrige, né? Então, possa salvar suas almas lá, e para salvar as pessoas. O castigo, gente, não é não pensa que se Deus permitir que caia sobre uma cidade, ele já está calculado. Não pensa assim, vai todo mundo então para o inferno, porque elas não vão entender esse castigo. É, esse castigo aí, Deus calculou mal a proporção. Com certeza a maioria vai se perder. Não pensa que Deus trabalha desse jeito, ele sabe o peso e a medida de tudo. Entendeu? Então é sempre pro bem, é sempre pro bem. A cruz nunca é pro mal, é sempre pro bem. Por isso é necessário que a terra seja inundada de castigos, de terremotos, tá vendo? Carestias, guerras, para que rompa essa vestidura de espinhos que as criaturas me puseram. Então as pessoas ficou na realidade se elas poderem receber as graças de Deus. Elas não estão merecendo. E elas passar pelo sofrimento é uma forma delas pagar para a justiça. Delas pagar para a justiça. E aí poder, a justiça vendo, poder derramar. Porque senão, quem são esses espinhos, essas resistências? É a própria realidade que a justiça põe em Jesus. Por causa dos pecados das criaturas. Então é muito importante.